Livro Como Ser uma Mulher de Deus, de Paul Washer. Estudo ministrado na Igreja do Salvador, Peru, em junho de 2012, via o website oestandartedecristo.com. O enfeite. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura dos vestidos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Irmãos, às vezes, antes de entrar em uma igreja, pois prego como pregador itinerante, eu tenho que orar para que o Senhor me guarde das irmãs e de sua maneira de se vestirem. Como eu prego na rua, devo orar por isso ali, enquanto estou pregando, pois a rua está cheia de mulheres mundanas. Mas quando alguém tem que ter cuidado na igreja, então temos problemas e me parece que ninguém quer falar dessas coisas. Mas eu sim, eu quero falar sobre isso. Irmãs, se a sua roupa é uma moldura para seu rosto, então está bem, o rosto resplandece a glória de Deus. Mas se a sua roupa chama atenção para o seu corpo, você é sensual e Deus odeia o que você está fazendo. Você é um tropeço para os demais e a Bíblia diz que seria melhor que você nunca tivesse nascido. A beleza é algo do Senhor, a sensualidade é algo do diabo. Beleza, excelência, inocência, formosura são palavras bíblicas e coisas boas, mas sensualidade, luxo, extravagância são palavras que não têm nada a ver com uma mulher bíblica. Recordo que certa vez estava pregando na Romênia, em uma universidade, e havia muitas pessoas no auditório, e no começo da minha pregação várias moças entraram, e no momento que as vi, eu senti um amor por elas. Eram moças que pareciam ter 19, 20 anos, e senti como se fossem minhas filhas. Eu senti tristeza em meu coração, pois o cabelo delas estava pintado de verde e prateado. Uma tinha como um prego atravessando seu nariz. Aquelas meninas eram punks, tinham tatuagens por toda parte. Outras moças eram muito sensuais. Então pensei, Senhor, como posso ajudá-las? Então perguntei, quantas moças aqui viram o filme Orgulho e Preconceito? Quantas o viram? Quantos homens o viram? Homens, não tem que ter vergonha. Os outros viram, mas não querem confessar. E eu perguntei às moças, depois de ver o filme, como vocês se sentiram? E uma moça respondeu, tristeza. Ah, sim, tristeza. Mas por quê? E ela disse, na verdade, eu não sei, eu me senti triste e suja. Quer saber o motivo, filha? Esta é a razão. Você vive em uma cultura que assassinou a verdadeira formosura, que matou a verdadeira beleza. Você vive em uma cultura sensual, pecaminosa, suja, na qual não vemos beleza, mas sim sensualidade. No filme, as mulheres, não estou dizendo que atualmente as moças deveriam se vestir como elas, mas ali se nota algo puro, algo belo, sem sensualidade. E então, digamos que há um livro sobre a mesa e ali próximo um grupo de jovens, uma moça de um lado e um rapaz de outro. Há algo entre os dois, ainda que ninguém tenha dito. A moça quer ver o livro, então estende a sua mão para pegá-lo, mas o rapaz faz o mesmo, simultaneamente, e quando as suas mãos se tocam levemente, o rapaz se envergonha e a moça também, e ela sai do lugar muito nervosa. Sabe o que é isso? Nós não conseguimos ter esse tipo de sentimento. Vejam, somente por haverem encostado as suas mãos, o rapaz e a moça agora quase não conseguem. Vejam no que nos tornamos, animais que se tocam, se agarram e se despem uns diante dos outros. Nem posso caminhar na rua com os meus filhos por causa das revistas, jornais e propagandas, e até na praia não podemos ir. Não nos damos conta de quão contaminado o mundo é. Isso não parece como a história do sapo? Se você pegar uma panela com água fervente e colocar um sapo dentro dela, o sapo salta para fora. Mas se você colocar o sapo em uma água fria e a esquentar aos poucos, sabe o que ocorre? O sapo é cozinhado, ele nem tenta sair, pois se adapta às mudanças gradualmente. Nós nos adaptamos gradualmente às mudanças imorais, sujas e feias. Todos atualmente estão falando sobre a necessidade de reformar a igreja, de transformar a igreja, e então as pessoas pensam, bem, agora temos uma boa doutrina com respeito à salvação, agora estamos nos conduzindo biblicamente na igreja, temos disciplina e tudo mais. Irmãos, esses são os começos de uma reforma.
Nós precisamos reformar e transformar tudo conforme as Escrituras. Vocês sabem que há uma maneira bíblica de cortejo? Como uma moça deve conhecer um rapaz e vice-versa? Há uma maneira bíblica que antes era ensinada, mas agora não. Agora estamos fazendo exatamente o que o mundo faz. Há tantos preceitos nas Escrituras e não devemos dizer que somos uma igreja bíblica a menos que vivamos biblicamente em toda a nossa vida. Estou falando aos cristãos. Alguma vez vocês já pensaram, isso é tudo? O cristianismo é isso? Eu vou à igreja, confio em Cristo, espero a sua segunda vinda, mas basicamente a minha vida é igual à vida das pessoas do mundo. Simplesmente não bebo, não cometo adultério, não cometo fornicação, não uso drogas, então basicamente minha vida é igual à das outras pessoas, não? Não, não deve ser igual. A vida cristã é algo totalmente distinta da vida mundana, e o propósito da igreja é ensinar cada pessoa, cada família e cada casamento como devem viver conforme as Escrituras. Irmãs, voltando ao texto, minha esposa e eu temos uma amiga que é muito bonita. Ela é a amiga da minha esposa. Ela é muito bela e poderia ter sido uma supermodelo, e também é uma mulher piedosa. E se ela entra em um lugar, os homens podem olhar e dizer: é uma mulher formosa e nada mais. É uma mulher bonita e digna. Há outras mulheres que não possuem a mesma beleza que ela, mas quando entram em um lugar, é necessário desviarmos o olhar. Isso não é beleza, é sensualidade. E vocês, homens, podem ver rapidamente a diferença. Não é possível fingir. O que está dentro do coração será manifestado. Isso é um grande problema dos dias atuais. Eu tenho uma menina de 5 anos e é uma bênção que minha esposa saiba costurar, pois quando vamos à loja comprar roupas é horrível. E como as apresentadoras se vestem nesses programas infantis da televisão? Vocês querem que suas filhas vejam algo assim? Como posso dizer sem lhes ofender? Bem, eu terei que lhes ofender. Quão torpes nós somos! Irmãos, precisamos edificar famílias dignas, puras, inocentes, úteis para o Senhor e de corações puros. O texto diz: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. E isso também será de grande estima diante dos homens de Deus. Rapazes, vocês devem estudar bem esse texto, pois se vocês se casarem com uma moça sensual, pagarão um alto preço por isso. Observem, a beleza é algo do Senhor. Não se baseia no físico, mas sim no caráter dos dois, no propósito unânime dos dois. Uma mulher que tem caráter, uma mulher de Deus, é uma bênção. A mulher de Provérbios 31 é impressionante. Eu prego muitas vezes, tenho muitos trabalhos, preciso fazer muitas coisas. Minha esposa faz homeschooling e eu a ajudo, mas basicamente foi ela quem organizou o homeschooling. Ela realiza tudo em casa. Os impostos, eu não sei nem o que pagamos. Por quê? Minha esposa cuida das finanças. Ela é como gerente de todas as coisas da casa para que eu possa ministrar, e assim não tenho que me preocupar. Ela paga as contas de luz, de água, etc. Ela administra tudo. A maioria das mulheres me diz: quero me casar, mas você está se preparando? Sabe cozinhar? Sabe administrar uma casa? Antes, as mães ensinavam essas coisas, mas agora não. Como igreja, temos que aprender a reestruturar tudo conforme as Escrituras e não conforme o mundo. E o caráter de uma mulher é a maior bênção. Um caráter piedoso conformado a Cristo é uma bênção incomparável. É dito em Provérbios 31 que o homem não se preocupa. Por quê? Porque a mulher tem um caráter piedoso, segue os mandamentos de Deus, é uma mulher sábia, que pode administrar uma casa, até pode administrar o dinheiro, pode administrar tudo. Isso é caráter. O vaso mais frágil. Agora leiamos 1 Pedro, capítulo 3, versículo 2. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco. O que isso significa? Primeiramente, temos a palavra honra. A esposa deve honrar o seu esposo, mas o esposo deve coabitar com a sua esposa, dando honra a ela. O que significa que a mulher é o vaso mais fraco? Há muitas interpretações.
Alguns dizem simplesmente que a mulher é mais fraca, que a mulher não é tão inteligente, mas sabemos que essa interpretação é falsa. Outra interpretação é que os vasos mais frágeis na casa também são os vasos mais caros, mais belos. Bem, talvez esse seja o significado, mas tenho minhas dúvidas. O que significa então? No mundo romano, a mulher não tinha muitos direitos, e se um homem quisesse abusar de sua esposa e maltratá-la, ela não teria o que fazer. Também podemos ver no Novo Testamento, nos Evangelhos de Cristo, que os fariseus estavam se divorciando de suas esposas quase todos os dias, e uma mulher, depois de divorciada, não teria recursos, seria basicamente abandonada. O que ele está dizendo é que, por causa da cultura da sociedade, por causa também do aspecto físico, pois um homem geralmente é mais forte do que sua esposa, ele poderia oprimi-la, ele poderia causar-lhe dano. O texto diz: reconhecendo a sua esposa como o vaso mais fraco, você não deve abusar da sua autoridade, mas deve reconhecer que ela também é coerdeira da graça da vida, que é filha de Deus e que um dia Deus o julgará com relação ao seu casamento e com respeito ao modo como tratou a filha dele. Isso é algo que me atemoriza, me gera temor. Uma coisa é administrar um ministério, outra coisa é cuidar de uma filha de Deus. O nosso texto diz: para que não sejam impedidas as vossas orações. Homem, pode ser que Deus não esteja escutando as suas orações e não as está respondendo por causa do modo como você trata a sua esposa. Talvez todas as suas orações não estejam chegando ao trono de Deus por causa do seu comportamento para com ela. Isso é algo sério. Vida cristã, lar cristão. Estou parado aqui, agora, reconhecendo que ainda nem comecei a ensinar sobre família, nem comecei a ensinar sobre casamento, sobre os deveres do homem e os deveres da mulher, mas digo isto: muito do que dizemos e muito do que fazemos aqui na igreja é artificial, porque não fazemos o mesmo em nossos lares. Isso é hipocrisia. E muitas vezes, mesmo sendo cristãos evangélicos, nós temos ideias papistas. Voltando neste mês ao Peru, eu notei que a vida de muitos de vocês gira em torno da igreja e de suas atividades, e tudo que é espiritual se concentra na igreja. E tenho observado como pastores, irmãos e muitos crentes, eu não estou me referindo diretamente a vocês, pois não lhes conheço, usam a igreja como um meio de escaparem das responsabilidades do seu lar. Não devemos ser assim. Essa igreja tem um propósito: nos ensinar e nos encorajar para que saiamos e vivamos a vida cristã não somente em público. Porque eu sempre escuto que devemos aprender na igreja para que possamos viver a vida cristã diante do mundo e nos esquecemos da família. Para mim, é fácil viver a vida cristã na igreja e no mundo, mas não é tão fácil e nem é tão difícil quanto viver a vida cristã no meu lar. Porém, a evidência mais genuína de um homem de Deus maduro e de uma mulher de Deus madura é quando eles obedecem aos mandamentos de Cristo em seu lar. Na semana que vem, vamos ensinar sobre os filhos. Qual é a coisa que traz mais danos aos filhos atualmente? Se pudéssemos citar uma só coisa que é a causa dos problemas que temos atualmente com os filhos, o que seria? Os pais. Não é o governo, não é a escola, são os pais e a sua maneira antibíblica de criar os seus filhos, fazendo tudo de acordo com os seus próprios pensamentos, em vez de agir de acordo com a palavra de Deus. Então, no próximo domingo falaremos sobre os filhos, sobre o ensino, o amor e a disciplina. Disciplina, porque atualmente pode ser visto em todos os lugares do mundo que não há disciplina bíblica e os filhos controlam tudo, pois vivemos em uma cultura que presta honras à juventude. Tudo é para a juventude e a juventude reina. No capítulo 3 de Isaías, é dito que uma das maiores evidências do juízo de Deus é que ele remove da cultura e do povo o homem valente, o homem nobre. E então os meninos oprimem os mais velhos e as mulheres lideram. E isso é o que podemos ver em nossa cultura. Vamos orar. Santo Pai, Senhor, hoje foi muito difícil me comunicar, mas Senhor, por favor, que as verdades que escutamos sejam aplicadas às nossas vidas, que sejamos conformados ao Filho de Deus. E isso não somente na igreja, na rua e no trabalho, mas também na família. Senhor, que os irmãos vejam a necessidade de não somente se reformar enquanto a doutrina, mas também a vida. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Este audiobook é uma produção do grupo Filhas da Graça.